amigos! Começa agora mais um programa Valquíria Melnick e você. E nessa edição a gente vai mostrar os avanços da anestesia na medicina. Muita gente tem mais medo dela do que os próprios procedimentos cirúrgicos, não é? E você também vai saber como se prevenir de importantes lesões no ombro e no cotovelo, apenas mudando alguns hábitos do seu dia a dia. O Valquíria Melnick e você de hoje começa agora! Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Eu inicio entrevistando um médico anestesista que esclareceu vários mitos e verdades do procedimento, que é utilizado, aliás, em todas as cirurgias e que deixa muita gente com medo: a anestesia. Olha só. E quem está aqui comigo hoje é o Dr. Gabriel Redondano. Ele é médico anestesista do Hospital Vera Cruz, em Campinas. É também diretor-presidente do Grupo Care Anestesia. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel. Obrigado, agradeço o convite. Muito obrigado. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, né? Veio de Campinas dar uma entrevista para a gente. Vamos conversar então. Bom, continua sendo uma das causas de medo dos pacientes, mesmo com tantos avanços, doutor? Sim, todo paciente às vezes tem muito mais medo da anestesia do que da cirurgia em si, né? Muito é por conta de alguma trauma pregresso, ou alguma história mal contada, ou mesmo da própria evolução da anestesia que deixou algum trauma, ou mesmo não teve a chance de conversar com o anestesista sobre a melhor técnica. E como que está a evolução? Porque a gente sabe que tem aí uma evolução por trás da anestesia e o procedimento também de monitorização. Queria que você nos contasse. Perfeito. Algumas coisas melhoraram muito nos últimos anos, né? Você tocou bem, a monitorização e também a qualidade dos fármacos, dos anestésicos, das drogas. Então, a monitorização hoje ela permite que a gente consiga, assim, supor, ou mesmo assim já ter alguns indícios que vai acontecer alguma complicação antes mesmo dela acontecer, e com isso tem tempo de agir. E os medicamentos, eles evoluíram muito, é muito raro uma reação adversa, uma alergia, alguma complicação. Os medicamentos têm poucos efeitos colaterais. Além do que também, os anestesistas cada vez mais têm buscado uma formação melhor, estudado mais, compreendido todo assim cada tipo de paciente e fazendo uma técnica individualizada para cada paciente. Então são três coisas que melhoraram muito nos últimos anos. Bom, então talvez até por isso que seja também importante aquela consulta pré-anestésica, doutor? Perfeito, é fundamental. Na consulta pré-anestésica já tem a chance, né, de dissipar os medos que o paciente tem, né, de explicar direitinho cada tipo de anestesia, o que é melhor para ele, conhecer quais os medicamentos que ele toma, se pode continuar tomando para aquelas cirurgias, tem que suspender ou não. Se ele já tem alguma história de alergia, também já evita, não vai fazer nada que ele já tenha alguma crise alérgica. E além do que, conhece os familiares, consegue ter uma conversa ampla, ver quais são as técnicas melhores para cada paciente. Nossa avaliação pré-anestésica é fundamental para fazer uma melhor triagem desses pacientes. Sem dúvida. E quais são os tipos de anestesia que existem? Basicamente, assim, a gente fala anestesia geral ou não geral, mas é muito mais do que isso, né? Tem as anestesias que se difundiram muito, anestesia para parto, para cesárea, que aí as mais utilizadas são aquela anestesia na coluna, que é a RA, que é a peridural. Mas fora a anestesia geral, hoje, a gente tem uma infinidade de outros, são bloqueios anestésicos. Tem um avanço que a gente utiliza muito, aparelho já conhecido em outras especialidades, que é o ultrassom. Com o ultrassom a gente consegue visualizar o nervo e consegue injetar uma quantidade mínima de anestésico para ter um efeito localizado. De repente fazer uma cirurgia da mão, do braço, da perna, uma anestesia localizada. Então a infinidade são centenas de técnicas, então é possível escolher e também personalizar melhor para cada paciente. E como que é a segurança dessas técnicas? Sim, a segurança da anestesia, ela vem muito assim, ela veio da cultura da aviação. Então antes, por exemplo, do avião decolar, é checado com o piloto se o avião tem
se está funcionando os motores, a turbina, se está abastecido, se a equipe está toda pronta. Então, para a anestesia começar isso também, faz um checklist na sala, verificando se o paciente tem alergia, se precisa de uma reserva, de repente, uma unidade de terapia intensiva, se ele vai precisar de algum equipamento que não está em sala. Então, com isso, faz todo um checklist seguindo passo a passo mesmo para dar máxima segurança para esse paciente. Entendi. E existe algum risco em alguma anestesia? Alguma é mais perigosa? Então, na verdade, quando a gente conhece o paciente, as doenças que ele tem, o tipo de cirurgia que vai ser feita, com isso você escolhe a melhor técnica para aquele paciente com a máxima segurança. Então, logicamente que hoje uma maior quantidade de pacientes estão fazendo cirurgias que antigamente não eram feitas, porque não tinha técnica necessária, até técnica cirúrgica. Pacientes hoje cada vez mais estão, pacientes mais velhos que não eram submetidos à cirurgia, hoje é possível, com técnicas minimamente invasivas, permite uma rápida recuperação. Então, a gente tem que casar então, o tipo de cirurgia, alguma doença que o paciente tenha, né? E aí, com isso, você escolhe a melhor técnica. Para a gente ter uma ideia, quando a anestesia começou lá atrás, né, há mais de 100 anos, a complicação de anestesia era 1 em cada 100, depois foi 1 em cada 1000. Hoje ela está em torno de 1 para cada 200 mil cirurgias. Então, melhorou muito isso. Não, sem dúvida, né? Bom, existe algum exame que mostre que o paciente tenha alergia a algum determinado medicamento ou não, doutor? Isso aí não é feito de rotina, né? O que a gente utiliza, quando mais uma história pregressa do paciente, se ele já toma alguns medicamentos, porque na anestesia em si, não utiliza-se muitos remédios, assim, diferente do que ele está tomando no dia a dia. Sim. Então, de repente, se ele já tem alergia a algum analgésico, a gente não vai fazer esse analgésico, mas não tem nenhum exame específico, porque para fazer uma anestesia a gente utiliza aí, de repente, 15, 20, 25 tipos de anestésicos, de drogas, de fármacos durante aquele procedimento. Se de repente, se ele teve alguma alergia durante aquele procedimento também, o que a gente fala é que o melhor lugar para ele ter alergia é no centro cirúrgico do lado do anestesista. Que aí todo o tratamento já está pronto e o profissional habilitado para tratar dessa crise também. Sem dúvida, né? Sempre preparado para isso, se precisar. A anestesia pode levar ao choque anafilático, não? E sim, o choque anafilático ele é uma reação alérgica do nível mais grave, vamos dizer assim. De repente, alguns componentes que é utilizado, de repente até um antibiótico, algum outro anestésico, pode desencadear uma crise alérgica que chega ao choque anafilático, que aí ele é marcado assim por uma queda brusca de pressão arterial, de funcionamento do coração, às vezes complicação respiratória. Mas, de novo, hoje o tratamento está muito bem instituído, né? Caso tenha. O anestesista ele tem o treinamento já para uma detecção precoce desse choque e fazer os medicamentos para ser revertidos. Aí, nesse caso, quando tem e não ficou claro qual foi o tipo de... às vezes não é nem um anestésico, às vezes algum derivado de borracha, de látex, mas de repente não ficou claro o que desencadeou, aí depois da cirurgia o paciente é submetido a alguns testes para ele não ser mais utilizado aquele tipo ou de remédio ou fármaco, algum componente. Mas eu volto a dizer, o melhor lugar para ele ter, não que exista o melhor, o mais seguro para ele ter esse choque anafilático é no centro cirúrgico com o anestesista ao lado. Sem dúvida. E quais são os sintomas os efeitos e os sintomas de uma anestesia? Hoje o que a gente faz são medicamentos de curta duração. Então são medicamentos assim, de curta duração, então a gente tem que fazer ele ser injetados ou inalados continuamente durante o procedimento, para depois eles não terem efeito acumulativos. Então com isso a gente consegue infundir de repente alguns medicamentos, dependendo do tipo da cirurgia. Se a cirurgia levar 2 horas, 3 horas ou 8, 12 horas, a gente mantém essa infusão contínua, de maneira que a hora que acabar a cirurgia para de fazer os anestésicos e rapidamente o paciente acorda, coisa de às vezes 5, 10 minutos. Então com isso diminui os efeitos colaterais, às vezes as coisas às vezes que tinha de sintoma de náusea, de vômito, tremor depois da cirurgia, então tudo isso é minimizado. Além disso, o anestesista fica todo o tempo também controlando a pressão arterial, frequência cardíaca, a respiração, o controle da temperatura. A sala de cirurgia é mais gelada, então coloca assim, algumas mantas térmicas com ar aquecido para evitar todos esses eventos assim, adversos e desconfortáveis no pós-operatório. Sim, e é importante estar em jejum também, né, na anestesia. Muita gente questiona por que estar em jejum. Sim, quando é submetido a uma anestesia geral ou mesmo uma sedação, perde-se a consciência e com isso o reflexo da tosse também é abolido, ele também não acontece durante esse momento. Então se tiver algo no estômago, há risco de ter uma regurgitação e aí aspirar, ou seja, ir para o pulmão. Então é um quadro grave. O que tem feito hoje
é que tem alguns tipos de alimento que são muito seguros, que podem ser utilizados até antes da cirurgia. Então imagine que às vezes o desgaste de uma cirurgia é como se fosse correr uma maratona, uma meia maratona. Então o paciente ele tem que estar bem nutrido. Embora a gente faça essa nutrição com soro para hidratá-lo, alguns tipos de alimento eles são seguros até poucas horas antes da cirurgia. Então, por exemplo, tem algumas soluções de isotônico, mesmo água de coco. Se tiver uma indicação em pequenas quantidades, pode ser tomadas até 3 horas antes, 2 horas antes da cirurgia, que não vai ter risco de ter essa broncoaspiração. Então, alguns alimentos são seguros. A maioria dos alimentos, o recomendado são 8 horas de jejum. Doutor, maravilha, adorei a entrevista. Acho que agora todo mundo fica mais tranquilo para fazer uma cirurgia e passar por uma anestesia. Eu espero que sim, que a gente consiga desmistificar um pouco da anestesia. Com certeza. Foi um prazer falar com vocês aqui. Igualmente. Que bom, né, gente, que a medicina está avançando em todas as áreas, inclusive a anestesia. E isso nos dá mais segurança, mais confiança, não é? Na hora de passar por uma cirurgia. Você sabia que diversas atividades domésticas e do cotidiano podem trazer ou agravar lesões do ombro e também do cotovelo? Saiba como se prevenir, então, nesta entrevista com o médico ortopedista. Você sabia que diversas atividades do dia a dia podem comprometer o seu ombro, o seu cotovelo, trazendo lesões ou piorando as lesões já existentes? É por isso que hoje eu convidei aqui o Dr. Wagner Messias, ele é ortopedista do Hospital Vita, aqui em Curitiba, e ele é especialista também em ombro e cotovelo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Valquíria. Olá a todos que estão acompanhando o canal. É um prazer estar aqui esclarecendo aí as dúvidas sobre as dores em ombro e cotovelo. E olha que são dores bastante comuns, né, doutor? Nós estávamos conversando aqui agora mesmo e vamos passar para o pessoal que está nos assistindo que essas atividades diárias que a gente às vezes nem percebe o quanto elas podem aí afetar a qualidade, né, do nosso ombro, do nosso cotovelo, enfim, influenciar essas lesões, não é, doutor? Quais são essas atividades no dia a dia e que tipo de lesões a gente acaba adquirindo ou piorando as já existentes? Nós vemos que é muito frequente o paciente ter dor no cotovelo e piorar com as atividades do dia a dia. E algumas pessoas elas têm sintomas que persistem por algumas semanas até procurar o atendimento médico. O que nós vemos de dor em ombro e também em cotovelo é que algumas atividades realmente elas trazem aumento da dor, dificuldade no tratamento e que se as pessoas não cuidarem no dia a dia, tendem a piorar. Uma delas é carregar peso, isso deve ser sempre reduzido. A pessoa deve parcelar o que tem que carregar, ela deve chamar ajuda para carregar alguma coisa. Deve-se achar outra forma de fazer, às vezes, uma atividade com carga para que não tenha uma piora da dor no ombro ou no cotovelo. Nós vemos que o cotovelo é uma articulação muito sensível também e ela está envolvida com a atividade de mão e punho. Muitas das atividades com mão e punho do dia a dia também podem trazer sintomas no cotovelo. E olha só, doutor, aquelas atividades, por exemplo, no carro, quando a gente tem aquela mania de pegar alguma coisa lá no chão ou no banco de trás e aí sente aquela dor assim do nada que irradia, isso é uma consequência também dessa má postura? É preciso investigar? Sim, as pessoas em geral, elas costumam deixar objetos no banco de trás do carro. Esse é um movimento muito ruim para o ombro. Essa atitude de abrir o braço, ainda jogar para trás, e geralmente tem um peso que a pessoa ainda tem que carregar, pode fazer com que arrebente tendões. Nós temos tendões na parte da frente do ombro, na parte de cima e na parte de trás. E se a pessoa faz essa atividade, esse movimento longe do corpo, existe uma tendência assim de arrebentar e muitas vezes ser até cirúrgico. Por isso esse cuidado, eu sempre oriento meus pacientes, olha, tire, não deixe nada no banco de trás do carro para não fazer esse movimento. Mas é muito comum para as mães e pais fazerem esse movimento para fazer algum tipo de ajuste na cadeirinha, dar uma olhada na criança que está atrás e pegar algum objeto. Isso é muito comum.
E acaba que você faz esse movimento com bastante frequência, né? Porque não é uma vez ou outra. Por exemplo, uma criança, você vai ter praticamente todos os dias essa movimentação. Talvez essa frequência também piore, né, doutor? Exato. A frequência, o movimento de uma forma repetida nessa posição, ele pode ir com o tempo arrebentando o tendão. Vai de uma forma mais lenta, não necessariamente precisa acontecer de uma só vez. E exercícios semelhantes, algumas atividades semelhantes dentro de casa. Com o braço esticado e o cotovelo longe do corpo, isso faz com que traga mais problema para a pessoa, pode gerar lesões. Fechar uma janela pesada que faz um esforço longe do corpo, fechar uma porta pesada. Eu sempre oriento que traga o cotovelo e faça força com o cotovelo mais próximo do corpo, assim consegue uma força, se aproxime do objeto que precisa deslocar, porque o esforço longe é o que faz arrebentar tendão, é o que faz machucar o ombro. E quais são as lesões que são mais características do cotovelo e do ombro, doutor? O que nós vemos do cotovelo, o mais comum, é a epicondilite lateral. Ela é conhecida como cotovelo de tenista. Existe o de golfista e existe o de tenista. O de tenista é dor principalmente na parte lateral do cotovelo. O de golfista na parte interna do cotovelo. Mesmo tendo esse nome de golfista e tenista, não quer dizer que aconteça só com essas atividades. Muito pelo contrário, acontece na população em geral, nas pessoas que fazem atividades domésticas, nas pessoas que têm algum outro tipo de profissão e tudo que envolve principalmente movimentos de apertar, movimentos de girar, carregar com o braço esticado. Imagine dentro de casa a quantidade de situações que nós fazemos com a atitude de apertar. É apertar assim, as pessoas que passam roupa, apertar um ferro de passar roupa, para girar, abrir uma garrafa PET, abrir um vidro de conserva, para agarrar, para apertar, ainda tem a panela, para transferir a panela de um lugar para o outro, uma grelha. Tudo isso aí interfere para que tenha muitas vezes o surgimento da dor ou a persistência do problema. Uma vez que aparece a epicondilite lateral, ela pode perdurar por conta de a pessoa permanecer fazendo essa atividade. Nós precisamos muitas vezes dar um descanso para a articulação, senão não melhora. E atitudes também que trazem problema para o cotovelo é a atitude de apertar contra uma resistência, com a palma aberta. Seria lixar alguma coisa, fazer uma massagem com a palma aberta, amassar um pão, tudo isso aí pode trazer problema ou acentuar a dor de quem já tem um problema no cotovelo. E para o ombro, nós temos aí lesões de tendão, bursites, tendinites. Eu vejo que as pessoas deixam objetos pesados no alto, eletrodomésticos, muitas vezes pesados no alto. Eu sempre sugiro que traga para baixo. E as pessoas geralmente deixam no alto um liquidificador, um triturador. Exato. É interessante trazer já para baixo. Edredom pesado, traga para baixo. Não deixe no alto, porque esse movimento de esforço no alto, com o braço esticado, elevado, não é nada interessante para os ombros. Chacoalhar. Tem uma atitude que é a de chacoalhar. Isso é muito ruim para o ombro. Isso pode gerar um atrito entre dois ossos e a bursa está no meio e acaba inflamando. Tem o tendão no meio do caminho, no meio entre esses dois ossos, e o movimento de chacoalhar ele pode ser muito ruim. Isso é uma atitude frequente. Sim. Quando tira a roupa do varal para fazer esse movimento, para deixar esticado, para estender uma cama. Eu sempre oriento, olha, pegue o lençol, largue no meio, pegue as pontas e estenda ponta por ponta. Não faça mais esse movimento de chacoalhar. Porque todas essas atividades corriqueiras, elas podem trazer aí à pessoa algum tipo de dor e desconforto. Na verdade, precisa procurar um médico, né, doutor, para fazer, como é que é feito o diagnóstico? São exames que demonstram essas lesões mais a fundo? Inicialmente, aquela dor que dura 2, 3 dias, geralmente isso não é um problema. Às vezes a pessoa fez uma atividade um pouco a mais, vai doer uns 2, 3 dias, como se ela tivesse ido para a academia e feito alguma atividade a mais. Isso não é um problema. Mas aquela dor que passa de uma semana é sempre preocupante ou acende um sinal de alerta.
que a pessoa deve investigar, deve procurar um médico para que seja feita a investigação diagnóstica. Inicialmente, nós conversamos com o paciente e examinamos, vemos o ponto exato ou os pontos que trazem dor ao paciente. Depois disso, pedi alguns exames. O velho e bom raio-x, ele traz informações importantes, e depois nós podemos solicitar uma ressonância ou uma ecografia. Ressonância, é claro, é mais completo, ela pode ver estruturas profundas, lesões menores, elas são mais detectadas pela ressonância magnética. Tomografia nós usamos só em caso de, principalmente em casos de calcificação de algum tendão do ombro, ou principalmente nos casos de queda ou com fratura, para uma avaliação mais minuciosa. Mas a ressonância, ela tem sido o exame primordial na investigação do ombro, porque algumas lesões pequenas, elas trazem bastante sintomas, e nem sempre o paciente perde movimento, ele continua movimentando, mas nós vemos que o paciente leva mais tempo para chegar no consultório, 3, 4, 6 meses, e a dor ela já mudou. Ela já não é aquela dor que só acontecia com alguns movimentos. Ela passa a ser uma dor que é constante, muitas vezes no repouso, uma dor que está acontecendo à noite, que desperta o paciente às vezes de madrugada, que todo movimento costuma incomodar, tirar uma roupa, pegar um objeto, e afeta até o humor da pessoa por ela estar com dor. E isso deixa a pessoa bem chateada por não ter dormido bem à noite e afeta as atividades do dia a dia. Não, e comprometendo aí a qualidade de vida, né, da pessoa no seu dia a dia. O doutor, e tudo isso tem solução, tem tratamento, né? Procurando um médico, descobrindo as causas e as lesões, há tratamentos também. A pessoa não precisa conviver com essa dor. Não precisa. Um dos maiores erros é achar que vai passar sozinho. Esse é um erro típico de paciente, achar que vai passar sozinho, que uma medicação qualquer vai resolver. Muitas vezes resolve na hora. Um anti-inflamatório, um analgésico, bolsa de gelo, isso pode ter o alívio dos sintomas e às vezes trazer até por algumas horas ou alguns dias alívio dos sintomas. Mas a dor tende a voltar porque o problema ainda existe. Pode ser uma pedra no tendão, que nós chamamos de tendinite calcárea, pode ser um desgaste articular, pode ser um desequilíbrio mecânico e pode ser uma lesão de tendão. Nós temos ali um conjunto de tendões dentro do ombro que nós chamamos de manguito rotador. São 4 tendões, 4 músculos que têm os seus tendões e que grudam no osso e fazem termos aí a movimentação, além da estabilidade da região articular, para que possa levantar o braço. Então, se a gente levanta, é as custas também do manguito rotador. Mas, geralmente, a pessoa não tem ruptura dos 4 tendões ao mesmo tempo. Tem um pedacinho de um. E esse pedacinho não limita para que ela levante. Ela consegue levantar o braço. Ela consegue fazer a movimentação, mas muitas vezes com dor. Quando o paciente apresenta dor, é porque o corpo está querendo, está reclamando de alguma coisa. E outra pergunta frequente de paciente é: doutor, minha dor é normal? Não, dor não é normal, significa que tem alguma coisa. E se o paciente tem uma lesão de tendão, nós vamos buscar o tratamento, primeiro identificar a lesão. É uma lesão total, rasgou todo o tendão, ou rasgou só um pedacinho, uma esfiapada no tendão? Nós vamos agir de forma condizente com a lesão que apresenta. Se for uma lesão pequenininha, muitas vezes fisioterapia, remédio. O paciente pode viver com uma fissura no tendão pequena por toda a vida, muitas vezes, sem problemas. Agora, as lesões maiores, as lesões completas, frequentemente nós indicamos cirurgia, principalmente pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Nós temos que entender que as pessoas vivem 75, 80, 85 anos. E se uma lesão acontece geralmente aos 45, 50, nós temos que imaginar que essa pessoa vai ter aí a sua necessidade de cirurgia corretiva para que ela tenha a restauração do equilíbrio articular para que possa desenvolver atividade por mais tempo. Sim.
Bom, doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui, ajudou muita gente a esclarecer, né? Dores a gente não tem que passar por isso, tem que procurar ajuda médica, não é? E cuidar no dia a dia. Obrigada e até uma próxima entrevista com outro assunto. Obrigado. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Antes de encerrarmos o programa de hoje, eu tenho uma super dica de onde adquirir joias e tapeçaria persa de alto padrão e qualidade. Conheça o Medalhão Persa, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, pioneira no setor de vendas de joias e objetos de luxo pela televisão no Brasil. São produtos exclusivos, fabricados em diversas partes do mundo. Joias únicas, feitas à mão, são verdadeiras obras de arte. Realize o seu sonho, invista em você, invista no seu tesouro pessoal e prepare-se para se surpreender com a qualidade das joias e tapeçaria persa do Medalhão. E nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia, até o próximo programa, hein? Tchau, tchau!